Olá pessoas, estou de volta com o desenvolvimento da minha engine, depois de algum tempo sem gravar, mas eu continuo firme e forte com esse projeto. Esse vídeo em especial é um vídeo que eu me questionei se valeria a pena fazer, porque o que eu vou fazer nesse vídeo é inicializar o OpenGL para conseguir renderizar com aceleração gráfica em cima da janela que a gente criou no último vídeo. A inicialização do OpenGL é uma tarefa talvez burocrática, e eu me perguntei se valeria a pena fazer um vídeo sobre isso, porque muita gente simplesmente recorre a utilizar alguma biblioteca tipo a Glue, mas foi justamente essa questão de ter bibliotecas que me fez repensar e querer gravar esse vídeo, porque todo mundo recorre a essa questão da biblioteca e como objetivo, o meu objetivo com esse projeto é aprender coisas, aprender mais sobre coisas que eu já conheço e, por que não, compartilhar um pouco das coisas que eu conheço. Esse conhecimento de como inicializar o OpenGL diretamente, sem recorrer a nenhuma biblioteca, ele é pouco difundido, é até difícil de achar, se você procurar na internet. Sempre tem uma pessoa que te recomenda usar alguma biblioteca e tal, e eu acho que é um conhecimento válido, e é por isso que eu, sim, decidi gravar o vídeo sobre essa etapa de inicializar o OpenGL na nossa janela. Para que a gente não fique seguindo uma sequência de passos simplesmente, e a gente entenda o que a gente está fazendo, eu decidi rabiscar um pouco e dar explicação sobre OpenGL que ninguém nunca me deu quando eu estava estudando. E que talvez isso torne as coisas mais claras na hora que eu começar de fato a escrever o código para fazer isso. E tudo começa quando você vai lá criar a sua janela, conforme eu fiz no último vídeo, esta belíssima janela. Nossa, habilidades de desenho não são necessariamente meu forte, mas a gente tem a nossa janela aqui. Bom, assim que você cria uma janela, associada à sua janela está uma coisa chamada um belo verde. Está uma coisa chamada device context. Ou simplesmente DC. E esse cara está plugado na sua janela, ok? O device context, ele é tipo uma máquina de estado que diz qual é a cor que está sendo usada para desenhar alguma coisa, qual é a espessura do traço que está sendo desenhado para alguma coisa, e através desse cara você tem funções que te deixam talvez desenhar linhas, preencher polígonos e coisa e tal. Então, basicamente, o Device Context ele te dá acesso a operações 2D na sua janela, ok? Para usar o OpenGL, a Microsoft criou uma coisa chamada Pixel Format Descriptor. Okay? O Pixel Format Descriptor está associado ao seu Device Context. E abrindo a documentação aqui, o Pixel Format Descriptor ele especifica propriedades para a superfície de desenho OpenGL, que no nosso caso vai ser a nossa janela, e algumas propriedades do tipo, você está querendo usar single buffer ou double buffer com essa janela? Você está usando um espaço de cor RGB ou você está usando cores de uma paleta? Quantos bits você está usando para representar cores na sua janela? Você tem um depth buffer, qual a profundidade? Você tem um stencil buffer?
e por aí vai. Então, essa estrutura é como a gente quer usar a nossa janela para renderizar 3D, ok? Isso foi feito numa época, e a gente está falando aqui de Windows NT, mais ou menos em 1995, se eu não estou enganado. Nessa época, a gente tinha OpenGL 1.0. Então, isso era suficiente para descrever tudo que você precisava para trabalhar com OpenGL 1.0, ok? Seguindo. Uma vez que você decida o que você precisa aqui do seu Pixel Format, você começa a negociar com o Windows as coisas que você quer e pede: ei, Windows, me dá um Pixel Format Descriptor que eu possa usar com essas opções que eu especifiquei. Isso é meio que uma negociação. Tem funções para você dizer: esse é o formato que eu quero, me dá alguma coisa que você possa usar que atenda esse formato. E pode ser, inclusive, que o Windows não te dê nada. É raro, mas se você especificar coisas muito escalafabéticas, ele de fato não vai te dar nada. Bom, isso leva a gente à última etapa, que é o Rendering Context. Ok? O Rendering Context está associado ao nosso Pixel Format. Esse Rendering Context também é chamado de OpenGL Context. Ok? Esse contexto é o que dá para a gente acesso às funções OpenGL. Qualquer função OpenGL que eu queira chamar, só vai ser possível chamar, essa função certamente vai falhar se eu não tiver um rendering context. Okay? Funções de OpenGL só podem ser chamadas quando a minha thread está associado a algum contexto OpenGL. Se a minha thread não tiver associada a um contexto OpenGL, qualquer chamado GL vai falhar. Isso porque se você vier aqui na documentação e procurar, por exemplo, funções para lidar com device context, por exemplo, USDN, getDC, drawing with the mouse, é um bom exemplo. Funções que me permitem fazer alguma coisa, desenhar 2D na janela, por exemplo, line2, é uma função que usa o device context aqui. Eu preciso especificar o device context. Okay? Eu passo para ele qual device context que eu estou usando, consequentemente ele sabe em que janela que ele está associado e a linha é desenhada, a mágica acontece. No caso do rendering context, a gente chama só as funções OpenGL. E nas funções OpenGL, como elas são padronizadas, elas são iguais em todo o sistema, eu não poderia, por exemplo, passar um device context ou um handler de janela específico da plataforma Windows. Okay? Por isso, o rendering context está associado a uma thread. E se não tiver uma thread, se não tiver um contexto OpenGL associado à thread, as chamadas vão falhar. Bom, como eu falei, o que a gente tem acesso nativamente no Windows é o OpenGL 1.0. E o OpenGL 1.0 é uma coisa excelente se você quiser fazer um jogo com cara da década de 90. Se você quiser qualquer coisa mais nova, shaders, vertex buffers, o que seja, você precisa
solicitar um contexto OpenGL mais novo e especificar a versão que você quer. Por exemplo, eu quero o contexto OpenGL 3.1 que eu já consigo usar shaders. O grande problema de você fazer isso é que essa estrutura Pixel Format aqui, ela foi feita quando só existia OpenGL 1.0. Então ela não tem nem um campo onde você possa dizer me dá um contexto OpenGL do sabe, 3, 3.0, 4.0, qual a versão que você quer. E conforme foram entrando novas funcionalidades em OpenGL, começou a ser necessário especificar também essas coisas pelo Pixel Format. E esse cara aqui ele não é extensível. O Pixel Format Descriptor não é extensível. Você não consegue botar mais informações para poder passar para o OpenGL e pedir um contexto adequado para o que você precisa. Moral da história, existe uma função OpenGL chamada, deixa eu pegar uma cor bonita, WGL, deixa eu lembrar, WGL Choose Pixel Format. Essa função me deixa passar todas as informações e criar um pixel format, solicitar um pixel format para o Windows com todos os atributos necessários para criar um contexto OpenGL mais novo e inclusive especificar a versão. No nosso caso, provavelmente vai ser um 3.1, que é o que o meu hardware suporta. Eu estou no MacBook, afinal de contas. E onde é que está o problema? Existe um problema aqui. Lembra que eu falei que você só consegue chamar funções de OpenGL quando você tem um contexto? Então eu só consigo pedir para obter um pixel format adequado depois que eu já tenho um contexto OpenGL. E aí já é tarde demais. Bom, eu poderia talvez redefinir o pixel format aqui e pedir um novo contexto a partir desse pixel format, certo? Eu também pensava assim. Se você vier na documentação, no MSDN, e essa é a função que define o pixel format para o seu device context, ele tem aqui na seção de remarks que diz: você deve selecionar um pixel format no device context antes de criar o contexto OpenGL, antes de chamar WGL create context. Não, na verdade aqui. Uma aplicação só pode setar o pixel format para uma janela one time, uma vez. Uma vez que o pixel format for definido, ele não pode ser mudado. Então agora a gente tem um pixel format para a gente criar um contexto OpenGL, para a gente poder pegar uma função que deixa a gente solicitar um pixel format adequado para o que a gente precisa e a gente não pode setar ele na janela. Por causa disso, quando eu começar a programar, eu vou ter que criar uma janela temporária, fazer todos esses passos aqui, matar a janela e aí sim, de posse do ponteiro para essa função, eu vou criar um pixel format, usar esse pixel format na nova janela. E aí sim, na nova janela, eu crio um contexto OpenGL 3.1. É complicado, é mais complicado do que devia ser, e acredite, sem alguém para explicar cada passo e o que cada coisa faz e por que você precisa fazer isso tudo, fica muito pior. E essa foi a explicação que eu não tive, por isso que eu achei que seria bem legal mostrar isso para as pessoas. Então, sem mais delongas, vamos ao código. Como OpenGL é um padrão, né? Ele é uma especificação de uma API multiplataforma, apesar dele ser multiplataforma, a inicialização dele não é ditada por esse padrão, né? Não faz parte da especificação. Logo, a inicialização do OpenGL é extremamente dependente da plataforma.
não podia deixar de ser assim com Windows, e é por isso que eu vou começar a fazer toda a implementação da inicialização do OpenGL aqui dentro desse win32ldr.cpp. E conforme eu expliquei agora há pouco, a gente vai ter que criar uma janela intermediária, vai ter que especificar um pixel format intermediário, ou dummy, tudo isso para conseguir pegar o ponteiro das funções e criar um contexto exatamente como a gente quer. Então, justamente por isso, eu vou criar aqui uma função static bool win32 initialize init OpenGL. Eu quero especificar OpenGL para a nossa janela. A nossa janela é do tipo game window. Seguramente eu vou precisar do handler de instância, então hinstance. E é bom poder especificar a versão do OpenGL que a gente quer. Então vou passar um int major e int minor, para que eu consiga de alguma forma dizer qual a versão do OpenGL que eu quero inicializar. Game window, o suficiente para a gente poder criar uma game window, dummy window, então uma estrutura vazia. E aproveitando que eu já tenho uma função para criar uma janela, que é a nossa create game window. Ok. Então, se eu conseguir criar uma game window, na verdade, se eu não conseguir criar uma game window, depois eu passo os parâmetros. Se eu não conseguir criar uma game window, eu vou logar o erro. Log erro. Alguma mensagem bacana dizendo que você não conseguiu inicializar. Could not initialize, could not create a dummy window for OpenGL initialization. Acho que é suficiente. Beleza? E, claro, return false. Tá. Passando os parâmetros para a nossa game window. A nossa game window... Ok. A nossa game window recebe um ponteiro para game window, largura e altura, handler de instância e um título, ok? Então vamos passar o endereço da dummy window, largura e altura, sei lá, 0 por 0 pixel, o handler de instância, hinstance, e um título, que agora eu não lembro como passa, tá, text. Onde é que eu estava? Aqui. Text. Sem título. Isso deve ser suficiente para ele criar a janela. Se ele conseguir criar a janela, ele vai botar as informações que eu preciso aqui em dummy window. Próximo passo é especificar um pixel format para esse cara. E isso é com a estrutura pixel format descriptor, que eu vou chamar de PFD. E também inicializar tudo com 0. Eu preciso definir um pixel format descriptor simples o suficiente
para que o Windows me dê um pixel format compatível com GL 1.0. Nada de muito extraordinário aqui. Eu preciso especificar, a princípio, nsize, que é size of pixel format descriptor. Esse membro recebe o tamanho da estrutura em byte. Se eu não me engano, nversion é obrigatório. Pixel format descriptor.dw flags. MSDN pixel format descriptor. Então eu preciso de draw to window, suporte OpenGL e double buffer. Ok. Pixel format descriptor. Draw to window com pixel format descriptor, support OpenGL e pixel format descriptor double buffer, né? Double buffer, double buffer. Isso deve ser suficiente para tudo que eu quero. Eu acho que basta especificar o pixel type dizendo que eu quero o RGB, que eu não lembro como. Pixel type. PFD type RGBA. RGBA. E eu acho que quantos bits por pixel é suficiente. Color bits. 24 bits por pixel. E pixel format descriptor depth. Nem sei se eu preciso especificar depth, mas na real 32 bits por pixel e 24 bits por depth buffer deve ser o suficiente para eu solicitar um pixel format descriptor. E a coisa funciona mais ou menos assim. Int pixel format descriptor pixel format id vai ser igual a choose pixel format. MSDN choose pixel format. Choose pixel format tenta retornar um pixel format que case com a descrição que eu passei para ele. E ele espera um DC e uma estrutura, um ponteiro para um pixel format descriptor. Esse código aqui vai ficar visível para todo mundo. Choose pixel format. Eu posso passar o endereço da minha pixel format descriptor e um DC. Não, primeiro um DC e depois o endereço da pixel format descriptor. E o DC eu acho que eu tenho na minha dummy window.dc e deve ser suficiente. If pixel format id for igual a 0, eu vou logar um erro dizendo log erro, log erro, could not find a matching pixel format for GL dummy window. Perdão. E return false porque a nossa função falhou em conseguir inicializar o OpenGL. Bom, considerando que eu consiga um ID para um pixel format válido, eu tenho que pedir o Windows para usar esse pixel format que ele acabou de me retornar.
E aí a gente vai para o Set Pixel Format. Set Pixel Format seta o Pixel Format para o Device Context especificado por um iPixel Format Index. Então, basicamente, é o DC da janela, o índice do Pixel Format que o Windows retornou para a gente, por isso que eu falei lá quando eu estava rabiscando que isso é uma negociação. Eu peço para ele me retornar um Pixel Format compatível, e pode ser até que ele não consiga me retornar. E novamente ele pede um ponteiro para Pixel Format Descriptor, e ele retorna true se conseguir, false se não conseguir. Logo, se eu não conseguir chamar o set pixel format descriptor, set pixel format na verdade, depois eu passo os parâmetros, log error, could not set the pixel format for the GL dummy window e return false, porque a função falhou. Tá, vamos passar os parâmetros aqui. Quais são os parâmetros? O DC, então dummy window.dc, depois o pixel format, que é pfid, e depois o endereço da pixel format descriptor. Ok. Temos um pixel format setado para a nossa janela. Próximo passo, pedir para o Windows criar um contexto OpenGL para essa janela dummy. Dummy window. A nossa dummy window tem um parâmetro chamado DC. Eu vou criar um parâmetro na nossa dummy window chamado RC. E vou criar um parâmetro que é o render context não lembro. msdn wgl create context, se eu não me engano. wgl create context HGLRC, tá. HGLRC. Esse é o OpenGL Context ou Render Context que eu falei enquanto estava lá rabiscando. E eu vou chamar só de RC, de Render Context. E é esse cara que a gente vai receber aqui. RC é igual a WGL create context. O que eu passo para esse cara? Simplesmente o DC. Maravilha. Qual é o DC? É dummy window.dc. Ok. Eu preciso checar se de fato ele me retornou um render context, porque se ele falhar ele vai me retornar nulo. Então, se dummy window.rc, na verdade, se eu não conseguir dummy window, log error could not create dummy OpenGL context. Eu não sei se eu chamei ele de dummy context, porque na verdade é um contexto, não é um contexto core profile, mas é um contexto, mas whatever, isso é uma mensagem de erro. Não vou queimar massa cinzenta com isso agora. Bom,
Se eu cheguei até esse ponto, eu tenho um contexto OpenGL associado ao meu device context que está associado à minha janela. Mas isso não é suficiente para eu chamar nenhuma função OpenGL, porque esse contexto não está associado à minha thread. E a forma de fazer esse cara estar associado à minha thread é com wgl make current. Ele recebe um DC e um render context. Basicamente, qual render context eu estou associando a qual DC, e o que ele me retorna é true ou false. Então, beleza. Então, se eu não conseguir chamar o wgl make current com o DC, é, dummy window.dc, e o meu RC, dummy window.rc, basta logar um erro, log error, could not make dummy open gl context current. Return false. Ok? Se a gente chegou até esse ponto, eu consigo pegar o endereço numa função OpenGL. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Bom, deixa eu testar isso. Return true, talvez. Senão ele não vai nem compilar. Eu preciso ter algum jeito de pegar o endereço de uma função OpenGL. Eu vou criar uma função aqui chamada static. Bom, como ele vai me retornar um ponteiro para uma função, eu não sei qual é a função, eu vou dizer que é void pointer win32 get gl function pointer. Ele vai receber um tchar pointer de function name, e o que essa função faz é pegar o ponteiro para uma função de qualquer função OpenGL que eu passe o nome dela. De maneira geral, qualquer ponteiro é o function ptr, e para eu pegar o ponteiro de qualquer função definido por OpenGL, pelo menos isso o Windows já me dá, é o wgl get proc address. Stn wgl get proc address. Ele só pede o nome da função. E aqui eu acho que toda essa parafernália minha de Unicode vai começar a me dar problemas, cara. Deixa eu ver se eu estou definindo Unicode no meu código. Espero que não. Espero que isso não me dê problemas. Tá. Eu vou passar isso como const char pointer, e é isso aí. E ele espera o function name long pointer to say string. Beleza, então vai funcionar como function name. O que esse cara retorna quando eu não consigo? Ele retorna o valor, o endereço da função ou... Tá, aqui eu vou trapacear um pouco, porque eu já fiz isso antes, e por fóruns e por experiências prévias e por coisas e tal, eu sei que na verdade ele não retorna só nulo. Ele retorna algumas coisas mais que eu vou checar agora. Por exemplo, se function pointer for... Como isso é um ponteiro, eu vou ter que fazer um cast. Se ele for 1,
ou function ptr é igual a void. Ele pode ser 2 ou 3, se eu não me engano. Na verdade, ele pode ser -1 também. Function ptr é igual a void. Ele pode ser 0x3 ou function ptr foi igual void pointer a -1, ou ele pode ser 0. Então, function pointer foi igual void 0x0. Em qualquer um desses casos, eu tenho certeza que eu não consegui fazer, que eu não consegui pegar o ponteiro para a função. Tá aí uma coisa que eu não sei, eu preciso fazer algum teste, mas eu não tenho certeza se a OpenGL32DLL vai estar sempre carregada, ou se ele vai estar tentando pegar uma função... Bom, na real, eu acho que ele vai estar tentando pegar as funções do driver de vídeo que vai estar exposto para o Windows. E eu não sei se em todo contexto a OpenGL32.dll vai estar carregada, já desde o início. Então eu vou dar um tiro no escuro, e é uma coisa que eu vou ter que debugar depois, mas eu acredito que, num primeiro momento, eu tenho que forçosamente carregar a imagem do OpenGL32DLL para a memória. Eu vou carregar isso forçosamente em outro lugar. Bom, se eu entrei aqui, é porque eu não consegui pegar o ponteiro da função, e eu vou simplesmente retornar, não sei se eu faço um log, eu vou dar um log erro. Log erro, code not get gl function pointer. Eu ainda não tenho uma forma de fazer log com múltiplos parâmetros. Erro, mensagem, tá. E por causa disso, dá um log erro na mensagem, na function name que eu tentei pegar. Function name. Já deve ser o suficiente para eu saber o que está acontecendo. Return null. Ok. Tá. Se eu não entrei aqui, quer dizer que eu tenho um ponteiro para a função que eu preciso pegar. E aí basta retornar return function pointer. Ok? Ok. Agora que eu tenho como pegar o endereço de uma função OpenGL, todo esse caminho que eu fiz para poder criar um contexto OpenGL, mesmo que seja um contexto 1.0, isso vai servir para eu pegar o ponteiro de duas funções. Uma é a WGL choose pixel format. Escrevi errado. WGL choose pixel format ARB. Tá. WGL choose pixel format ARB. Pixel format ARB, que é a extensão que a gente precisa para poder especificar um pixel format com a versão OpenGL, com mais atributos, conforme eu expliquei há pouco. E a segunda é a WGL create context attributes ARB. Ok? São essas as duas funções que a gente vai precisar chamar desse contexto OpenGL para poder criar de fato um contexto OpenGL conforme a gente precisa. Porém, como eu preciso de um ponteiro para a função, eu preciso armazenar esse ponteiro na função de forma que eu possa simplesmente fazer a variável contém um ponteiro, a lista de parâmetros, e é isso, e chamar a função. Tá. Para isso, eu vim aqui no Cronos, nesse endereço, Cronos OpenGL, blá blá blá. Você pode copiar o endereço aí, eu coloco na descrição do vídeo. Nesse cara, eu consigo baixar os headers do OpenGL. E eu estou interessado em dois headers apenas, que tem todas as definições de tudo que a gente vai usar. O primeiro é o glExt,
que o que ele diz aqui é OpenGL 1.2 e superior em Compatibility Profile, interfaces para extensões, e aqui é o OpenGL RB só com as especificações do Core Profile. Bom, eu vou baixar esses dois caras que eu já abri aqui, simplesmente cliquei no link e ele vai abrir esses dois caras. LDare, deixa eu criar uma pasta chamada GL, vou salvar o Core ARB e vou salvar WGL Ext. Bom, deixa eu mostrar primeiro por que eu estou pegando esse cara, porque é esse cara que define pra gente a assinatura das funções que a gente vai pegar. Então você não precisa de nenhuma biblioteca para fazer nada para você, desde que você tenha os header files que são gerados pelo Cronus Group aqui, que define o padrão OpenGL. E perceba que ele já tem umas macros aqui, e já existe um tipo chamado PFN-WGL Choose Pixel Format RBProc. Ou seja, isso é exatamente o tipo que define essa assinatura de função. É um ponteiro para uma função com essa assinatura, com esse tipo de retorno, e aí vai. Então ele tem isso para vários tipos, tem enumerações, tem constantes, macros, tudo que a gente precisa para o OpenGL, sem recorrer a nenhuma biblioteca de terceiro. Tá. Então, a primeira função que eu preciso pegar é a ChoosePixelFormatRB. Eu preciso criar uma variável para receber o ponteiro dessa função. O tipo da variável é um pointer para a função WGL, ponteiro para a função WGL choose pixel format ARBProc. Esse é o tipo da minha variável e eu vou botar exatamente o nome da função WGL choose pixel format ARB para receber o endereço da função que eu vou pegar com win32 get gl function pointer e eu passo o nome wgl choose pixel format arb. Ok? E a mesma coisa eu vou fazer para wgl create context attrib, ponteiro para a função wgl create context attribs arb proc. É exatamente isso. Então, wgl create context attribs arb. Ok? Esse cara vai receber win32 getGL function pointer exatamente com wgl create context attribs arb, que é o nome da função exatamente como está especificado lá na DLL. Eu vou me adiantar um pouco porque eu sei que eu vou ter que pegar muito mais funções OpenGL aqui para esse cara. E se eu tiver que digitar isso todas as vezes vai ser um saco. Eu vou criar uma macro. Define. E até porque eu vou ter que checar o ponteiro de cada uma delas. E se uma não funcionar, não faz sentido ter a outra. Então, bool success vai ser igual a true. E se alguma falhar, deixa eu criar uma macro aqui. Define fetch gl func
E aí eu vou receber um type e eu vou receber o name da função, ok? Então, success vai ser igual a o valor de success que já tiver e eu vou dizer que o name que você passou vai ser igual ao cast, que é o type, porque afinal é um tipo da variável, e aí eu chamo win32 getGL function pointer com o name convertido para texto. Estou esquecendo algum parênteses? Um parênteses. Se eu não cometi nenhum erro bizarro, isso deve servir. E como eu não quero essa macro estendida pelo resto do código, eu vou dar um undef fetch glfunc. Ok, então essa macro só existe nesse contexto e ao invés de eu chamar com essa loucura toda, eu posso chamar só com fetch glfunc e passar wgl eu posso passar só isso e isso, sem necessidade, desde que eu passe o nome da variável igual ao nome da função exatamente como ela está no DLL, isso aqui vai dar certo. Certo? Mesma coisa para cá. Não, fn, tá. Fetch glfunc para esse tipo e para essa variável com esse nome. É louco, mas deve funcionar. Cara, para não explodir a cabeça de ninguém, eu sei que eu vou pegar muitas outras funções OpenGL aqui, tá? E como eu tinha que digitar muita coisa e tinha que digitar uma string que era exatamente o nome da função e botar uma variável que é exatamente o nome da função, blá 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 blá, eu resumi aquilo tudo nessa macro e aí eu chamo essa macro, ela sai substituindo os valores e basicamente ela atribui o ponteiro a essa variável com esse nome, faz o cache exatamente para o tipo igual esse aqui, e ainda eu estou botando uma variável chamada sucesso e fazendo um end aqui. Quer dizer que se uma delas falhar, eu posso checar assim, if not success. Ok? E eu sei se success. E aí eu sei que eu falhei em pegar as funções OpenGL que eu precisava, certo? Log erro, could not fetch all necessary OpenGL function pointers. Ok, e como isso tudo a gente está dentro de uma função para inicializar o OpenGL, eu retorno false se isso acontecer. Tá. Partindo do princípio que toda essa loucura aqui funcionou, deixa eu salvar, que toda essa loucura aqui funcionou e que eu consegui pegar o ponteiro para todas essas funções, é hora de passar e de fato chamar essas funções, ok? Se eu cheguei nesse ponto, do código, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer até aqui e eu consegui pegar o ponteiro para essas funções. Maravilha. Lembra do último contexto OpenGL que a gente pegou aquele contexto falso? wgl make current. Eu vou descartar ele. Ele não é mais o meu contexto OpenGL ativo. Não existe mais um contexto OpenGL setado para minha thread. Inclusive eu vou destruir ele. WGL... Como é que eu destruo o contexto?
wgl destroy wgl destroy context? Eu não lembro. Delete, talvez. wgl delete context. Yay! E eu só passo render context. É isso. Então wgl delete context e eu passo dummy window.rc, nosso render context. Então não tenho mais um contexto, não tenho mais o contexto ativo, eu destruí o contexto, inclusive eu posso dar um destroy window e acabar com essa janela. Destroy window. Eu acho que eu só preciso passar o DC ou o handler da janela. Acho que só o handler da janela. Só o handler da janela. Dummy window.hwnd. Esse é o handler da nossa janela. Então, eu acabei de fazer um cleanup de tudo que a gente fez. Aqui. Hora de começar a trabalhar nas coisas corretas para nossa janela. Ele precisa wgl choose pixel format ARB. Ele recebe o DC da janela. Tá, como eu tenho que passar um array de opções inteiras e um array de opções com float, eu não vou chamar esse cara agora. Eu falei que fazer isso no Windows era esquisito, eu falei que fazer isso no Windows... Enfim. Specify OpenGL attribute for pixel format. Vamos lá. Então eu tenho que passar um array de inteiros. Pixel format attribute list, talvez. Tá. Esse é um array com todas as coisas que a gente vai ter que setar. E basicamente é o que a gente tinha aqui. Draw to Window, suporte OpenGL e Double Buffer. WGL Draw to Window, WGL Draw to Window, e aí eu tenho que dizer que eu suporto esse cara com GL True, depois do WGL suporte OpenGL. Suporte OpenGL. WGL support OpenGL ARB. Sim, GL true. Double buffer. Eu não sei se eu preciso dizer que eu quero double buffer. Double buffer. Why not? WGL double buffer ARB com GL true. E eu preciso passar WGL quantos bits por pixel, color bits, WGL color bits ARB, e aí eu quero 32 bits por pixel, WGL depth, talvez, um depth buffer, depth bits RB, cara, 24, não sei se eu, cara, 24 bits por pixel num depth buffer, pode ser que seja suficiente. Beleza, terminei minha lista de atributos inteiros. Ok.
eu vou zerar o meu Pixel Format Descriptor, encher ele de 0, e eu vou dizer que esse cara, se eu não me engano, ele me retorna um booleano. Int Pixel Format. Tá. Num Pixel Formats. Na verdade, a quantidade de Pixel Formats que ele encontrou para mim. WGL choose Pixel Format ARB. E começamos a passar as coisas que a gente precisa. Então, a primeira coisa que eu preciso passar, segundo a documentação, é o DC da minha janela. E o DC da minha janela, se eu não estou ficando doido, eu passei aqui eu passei a nossa Game Window de verdade. Então ele vai inicializar o OpenGL para essa Game Window. Vamos lá. Para essa Game Window, que é um ponteiro, toma o DC. Próxima coisa é a lista de Pixel Format Attributes, blá blá blá. Pixel Format Attribute List. Tá aí o ponteiro. Depois ele pede uma lista de ponteiros float, que eu não tenho, então por isso eu vou passar null. Depois... Tá, o endereço onde ele vai botar o número de pixel formats que ele encontrou. Então, é isso. DC, ponteiro para a lista de atributos, nulo, de float. Ah, tá, max formats, esse que estava errado. 1, que é o número máximo de formatos que eu quero que ele retorne para mim. E para onde ele vai retornar esse formato, o índice desse formato quando ele encontrar? PI formats, num formats. PI format, a ponteiro para um array de índices. E o PI format. Tá, entendi. Demorou, mas eu entendi. Eu já tinha definido aqui uma variável para receber o ID do pixel format que esse cara ia retornar para mim. Eu vou reutilizar essa variável. E aí ele vai retornar para mim... Aqui eu disse que eu quero, no máximo, um pixel format que equivalente às coisas que eu estou pedindo. E a próxima coisa que eu tenho que passar para ele, onde é que ele vai guardar esse ID. Então, pixel format ID. Ok? E aí depois ele vai retornar para mim quantos pixel formats de fato ele achou. Eu espero que ele me retorne um, porque foi... eu não sei se é quanto ele achou ou quanto ele retornou para mim num formats. Retornou no matching formats. Tá. Eu nem sei se isso aqui pode ser null, cara. If the function succeeds, the value is true. If the function fails, it's false. Tá. Beleza. Mas eu vou passar de qualquer forma. Cara, bota aqui o número de pixel formats. É um int pointer e bota dentro desse inteiro aqui, que é o num pixel formats. Tá. Eu poderia checar se esse cara retornou true ou false, mas ao invés disso eu vou checar se eu consigo simplesmente setar o pixel format com que ele me retornou. Oh, fuck that. If no pixel formats. Garantir que esse cara seja 0. Se o número de pixel formats, se esse cara for menor ou igual a 0, eu sei que falhou, beleza? Então, log error, could not find a matching pixel
format. Ok, e return false. Se eu cheguei aqui, quer dizer que eu consegui solicitar um pixel format válido e eu preciso setar esse pixel format com set pixel format. Então, se eu não conseguir chamar um set pixel format, que eu já esqueci a assinatura, set pixel format, descer o ID do pixel format e a estrutura pixel format descriptor. Se eu não conseguir chamar um set pixel format para minha game window descer, tá, primeiro descer, esse é meu pixel format ID, que é o que ele acabou de retornar do choose pixel format RB, e aonde ele vai colocar os dados no pixel format descriptor. Se isso não acontecer, ou seja, se ele não conseguir fazer isso, eu posso dar um log error dizendo que could not set pixel format for OpenGL context creation. Deve ser suficiente. Se eu cheguei aqui, quer dizer que a gente tem um pixel format suficientemente bom para inicializar um contexto OpenGL, considerando nossos drivers de vídeo e a nossa placa de vídeo. E aí, eu preciso de uma outra extensão que é context arb create context. E é esse cara create context attributes. Ele vai receber um DC. Se eu tiver um shared context, provavelmente eu não tenho. E uma lista de atributos. Lá vamos nós. De novo, listas de atributos, cara. Pelo menos elas estão especificadas aqui, a lista é menor. Vamos lá, vamos domar essa fera. Vou criar uma lista de atributos, que é o que ele espera. É uma lista de inteiros, const int context attributes. Uma lista de atributos. Então o primeiro é a versão major do OpenGL. WGL context major version RB, que eu vou passar esse valor aqui, major e minor, que eu especifiquei quando eu criei a função. Então esse cara vai receber major WGL context minor version RB minor. O que mais eu preciso passar? Layer planes? Eu nem sei o que é isso. Ah, tá, para renderizar junto com o GDI. Eu acho que o que eu preciso é isso aqui. Context flags. O que eu quero habilitar no contexto? Context debug bit pode ser interessante para debugar alguma coisa. E context core profile. Então wgl context
flags ARB. Se eu tiver em modo debug, a gente especifica o WGL context debug bit, não é isso? Se eu não tiver, mas de qualquer forma eu quero WGL context core profile. Core profile. Core profile ARB. E eu acho que é isso. E eu passo 0 para terminar a lista. Bom, essa é a lista de atributos que eu tenho para passar na hora de criar o contexto. Vamos criar o contexto. Esse cara retorna um render context. Então já é o cara que eu vou botar na nossa game window render context. Vai receber wgl create context attributes ARB. Ele vai receber a nossa game window device context. Segundo parâmetro é shared context. A gente não tem o shared context. Basicamente é um contexto que é compartilhado entre múltiplas threads e a gente não tem isso. Eu vou passar no PTR. Deixa eu ver qual é o tipo, ver se ele não vai encrencar. É um handler. Cara, pronto, 0. Além disso, ele pede o ponteiro para a lista de atributos. Context attributes. E era isso. Fica mais legível. E eu preciso saber se eu de fato consegui criar esse contexto. Cgame window rc. O que acontece se ele não criar? Ele deve me retornar null. Cara, eu vou assumir que ele vai retornar false aqui nesse contexto, porque é a única coisa que faz sentido. Então, se eu não conseguir um contexto, eu vou logar dizendo que you could not create a core profile OpenGL context e retornar false. Se a gente chegar aqui nesse ponto, quer dizer que a gente sim conseguiu criar um contexto OpenGL Core Profile na versão que a gente pediu, e só nos resta definir esse contexto como contexto ativo. Se eu não conseguir chamar o WGL make, que eu vou com o meu shift, make current, sim. Qual contexto eu quero fazer current? É o game window DC ligado com a nossa game window RC. Ok. Se eu não conseguir, log erro, could not make context current. Core profile OpenGL context current. A chance do erro acontecer aqui é ínfima. Mas sim, se a gente passou por toda essa loucura e chegou até aqui, significa que o nosso contexto OpenGL está criado e está setado. E a gente criou uma janela, criou um contexto, criou um pixel format que já foi destruído e tudo isso foi aplicado ao DC atual da nossa janela. Eu preciso setar o meu makefile para fazer algumas coisas.
A primeira delas é usar OpenGL gl32.lib, porque a gente está usando um monte de funções do Windows, msdn wgl make current, por exemplo. Deixa eu só confirmar o nome da lib. What? OpenGL32.lib, que vai linkar com a OpenGL32.dll, que por sua vez vai linkar com o nosso driver de vídeo, se a função estiver lá. Isso compila. Tá, ele reclamou de algumas coisas. Ele reclamou de function ptr com P minúsculo. Depois ele reclamou de dummy window com W minúsculo. Tá, ele está me dizendo que não consegue converter game window para game window pointer. Tá, quando eu passo create game window, eu tenho que dar o endereço desse cara. E é por isso que ele está reclamando. Depois ele reclama que WGL choose pixel format ARB não está declarado. Tá, isso é um workaround que eu vou ter que fazer. Não é exatamente o que eu gostaria de fazer. Declarar a função primeiro. Eu poderia mexer na macro, na real, mas... PFN WGL choose pixel format proc. PFN WGL choose pixel format ARB proc. Cara, funciona pra mim. Undeclare. Ah! É claro que ele não conhece. Se eu não include gl barra glxt, é isso? glxt.h e glcore arb.h e include gl barra glcore arb.h. Na verdade é... Por que não? Para todos os efeitos eu tô... Ah, tá. É um diretório acima. WGLext.
Eu acredito que essa ordem esteja influenciando. Sim. Ok. E aí esse cara tá errado porque tá faltando um P. E sucesso. Ok? Sem erros de compilação. Beleza, foi um pouco mais doloroso do que eu lembrava, mas não foi tanto. Aliás, eu fico me perguntando se isso aqui é necessário. Tá, é. Deixa eu trazer esse cara pra cá. E botar meu makefile aqui. Tudo certo com o makefile. O que mais eu preciso? Eu preciso chamar essa função que eu acabei de criar na hora que a nossa janela for criada. Então, no meu winmain, quando eu tiver... Depois do meu create window, eu vou inicializar o OpenGL direto aqui no main. É claro que mais à frente, se eu quiser suportar DirectX ou qualquer outra coisa, eu vou ter que ter uma forma um pouco mais rebuscada, mas o meu objetivo agora é inicializar o OpenGL, então não vou perder tempo escrevendo código que não vai rodar agora. Eu vou tentar criar, se eu não conseguir chamar win32 init OpenGL, erro, could not initialize OpenGL for game window. Tá, e agora eu preciso passar os parâmetros para esse cara. Win32 init OpenGL. Tá, essa é a assinatura. Init OpenGL. Game Window. Então tem que passar para ele a instância da minha Game Window como um ponteiro. Então, Game Window. Depois eu preciso passar o handler de instância, que é o hinstance maiúsculo. Depois eu preciso passar a versão do OpenGL que eu quero e eu vou, cara, botar 3.0 e eu acho que é isso. Agora eu estou chamando. Ok, eu compilei. Build barra there. Yay! Isso é muito legal. Tudo bem, é uma janela preta, mas para todos os efeitos, se nenhum erro bateu aqui, essa é uma janela preta renderizada com OpenGL. Foi de primeira? Tá, eu vou tentar fazer um teste e pintar alguma coisa. Vou botar um GL Clear Color e vou pintar a tela de vermelho. Alpha. E a cada frame no WM Create eu não sei se eu posso fazer isso a cada frame. Eu tô dentro de um main loop, não tô? Tá.
Tá, eu estou me estendendo um pouco mais, porque é o que tudo indica, eu já consegui inicializar o OpenGL, mas eu quero pelo menos setar a cor do fundo da janela utilizando o OpenGL. Game Window DC. Isso não falta nada. Tá, GL Clear Color. Identifier not found. Ele não achou nem GL Clear e nem GL Clear Color. Eu preciso incluir alguma outra coisa. Tá. Uma coisa que eu fiquei de fazer era inicializar o OpenGL de qualquer forma. Get module. Eu acho que isso deveria ser no init ou win32 init OpenGL. Tá. O que eu vou fazer nesse cara é load library e carregar o OpenGL32.dll. Eu fiquei de fazer isso agora há pouco. E eu acho que eu preciso pegar o ponteiro também para GL Clear, porque isso é OpenGL, tá, GL Clear Color. Nem GL Clear Color, nem GL Clear. Então façamos o seguinte. Provavelmente eu consigo declarar aqui pointer to function GL Clear proc. Isso. GL Clear pointer to function GL Clear Color Proc. Isso, GL Clear Color. E aí nesse cara eu também quero pegar fetch GL func ponteiro para função GL Clear Proc GL Clear e fetch GL func ponteiro para função GL Clear Color Proc GL Clear Color. Tá. Isso na real, esses dois caras podem estar lá em cima, junto com os dois ponteiros que eu acabei de declarar. Ok. Eu acho que... Bom, como o jogo vai usar funções OpenGL fora dessa camada de Windows, certamente esses ponteiros vão ficar fora daqui, cara. Mas não é o que eu vou me preocupar agora. Eu sei que esses ponteiros vão ser obtidos aqui na inicialização. E se a inicialização falhar, certamente esse cara falha. Zero. Nem sei se eu retorno aqui, vai. Ok, zero erros. Yay! Temos uma janela vermelha sendo renderizada por um contexto OpenGL Core Profile depois de quase de 1 hora, não sei quanto tempo fazendo isso.
E sim, é um pool muito mais complexo do que se você fosse usar uma biblioteca para fazer isso. Você precisa fazer muito mais coisa, você precisa saber muito da plataforma que está por baixo, mas no final das contas é uma coisa que eu recomendo que as pessoas façam pelo menos uma vez na vida, e principalmente com toda a documentação à mão para você não precisar procurar, procurei em cima da hora. Mas é isso, temos uma janela Win32 capaz de renderizar o OpenGL com contexto Core Profile. Temos um contexto OpenGL 100% criado com a API do Windows, sem usar nenhuma biblioteca e com controle total sobre o nosso código e sobre o que a nossa engine está fazendo. Talvez eu faça algumas modificações, faça esse código ficar um pouco mais rebuscado, mova coisas para lá e para cá, mas a essência é a mesma e eu pretendo no próximo vídeo já começar a fazer talvez controle de input e renderizar alguma coisa melhor na nossa janela. É isso, até a próxima!